Fala pessoal, tudo bem? Mais uma semana, mais um vídeo. Não sei se você ficou sabendo, um pastor muito conhecido deu uma declaração um pouco difícil, né, do ponto de vista teológico, né? Deu uma declaração um pouco polêmica em relação ao Evangelho e à centralidade do Evangelho. Depois que eu vi essa declaração, eu cheguei a me pronunciar no Instagram, colocando a minha visão sobre a declaração que ele fez, mas eu não estou aqui necessariamente para poder expor esse pastor, até porque eu já falei diretamente a ele no dia que eu vi isso. Então a minha ideia aqui não é necessariamente atacar ou ofender de forma alguma o pastor ou aquilo que aconteceu, mas tirar uma lição em cima disso. O que acontece? Por que às vezes esses caras têm tantos seguidores, né? Tem tanta gente que ouve as mensagens deles e ainda assim os caras às vezes falam umas bobeiras, né? Seja intencional ou não, mas qual é a grande dificuldade de você ter um público muito grande e você acabar negligenciando alguns cuidados que tem que ter com a mensagem que está passando? A grande verdade é que, principalmente nesse tema do que se trata ao Evangelho, não estou excluindo e nem julgando a questão do pastor, mas do público. Por quê? Se esses caras têm tantos seguidores, ele não comprou, ele não obrigou ninguém a seguir. As pessoas seguem porque se identificam com aquilo que ele fala. E se eu sigo um cara que fala às vezes bobeiras, um cara que fala algumas coisas incoerentes, ele tem a parcela de culpa dele, mas no meu caso eu tenho a minha, porque eu tô indo atrás desse tipo de conteúdo. Então o que eu penso com relação a isso? Eu acredito que grande parte do nosso problema teológico, né, o problema doutrinário, hoje em dia, está no público, não só nos pastores. Por quê? O público não sabe definir, né, as pessoas não sabem discernir o que é uma mensagem saudável daquela doente. Então, nesse tema que é capital pra gente, pra vida cristã, e que não existe vida cristã sem ele, que é o Evangelho. Muita gente não sabe o que é o Evangelho, muita gente não sabe definir o Evangelho. Então, a ideia desse vídeo é essa. Eu vou falar um pouco sobre o que é o Evangelho. Eu queria trazer aqui 3 perspectivas sobre esse assunto. A primeira delas é: o que é o Evangelho? Segunda, o que o Evangelho me oferece? E terceiro, o que o Evangelho me exige? A gente vai analisar aqui um pouco, bem brevemente, esse assunto através dessas 3 perspectivas. Então, vamos lá. O que é o Evangelho? Um termo que eu tenho ouvido, né, principalmente com essa repercussão toda que deu aí, e que reflete muito bem a visão, talvez majoritária, das pessoas da cristandade hoje, é o Evangelho. A gente acha que nós somos o centro do Evangelho, né? A gente acha que o Evangelho foi feito para mim, né? E tudo gira em torno do nosso próprio ego. Quando na verdade não. O Evangelho é apenas, antes de mais nada, uma única coisa. É uma boa notícia de que o nascimento de Jesus, a sua vida, a sua morte na cruz, né, crucificado, a ressurreição de Cristo e a ascensão aos céus, para a volta ao lado do Pai, tudo isso aponta para uma coisa: para a glória de Deus. Glória de Deus na remissão dos pecados, dos eleitos e daqueles que foram escolhidos a Deus. O Evangelho é, antes de mais nada, isso. É uma boa notícia. É algo que chega ao nosso conhecimento de que alguém já fez alguma coisa. Eu não tenho participação nisso. O que eu tenho é o conhecimento, né? É a noção de que alguém fez algo. É a boa notícia de que alguém fez algo. É como um povo fica sabendo que o seu rei ganhou uma guerra. Não necessariamente o povo foi lá e lutou, mas chega-se a notícia naquele povo de que o rei venceu a guerra. É isso que Jesus fez por nós. Jesus venceu a guerra contra o pecado. E o Evangelho é essa boa notícia. É a nossa obrigação, digamos assim, nossa responsabilidade é, depois de conhecer essa notícia, avisar outras pessoas de que a guerra está acabada, de que esse inimigo já foi derrotado e que Cristo já o venceu na cruz do Calvário. Isso é o Evangelho, é essa boa notícia de que a vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo trouxe isso a nós, a remissão pelos nossos pecados. Isso é o Evangelho. Essa é a mensagem central da obra de Cristo, essa é a mensagem central da Bíblia em geral, né? De toda a história, tudo aponta, tudo converge para esse ponto: Cristo crucificado,
remindo os nossos pecados. Segunda pergunta: o que o Evangelho nos oferece? O Evangelho é um evangelho de bênção. Sim, é um evangelho de bênçãos, mas é importante definir que bênçãos são essas. Ao contrário do que muita gente acha ou do que muita gente pensa, o Evangelho não se trata de bênçãos materiais, mas de duas bênçãos espirituais. São elas, a primeira delas, a justificação. O que é isso, Giovanni? Justificação é assim, a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho, aceitamos a obra de Cristo na cruz, nós somos imediatamente declarados justos. A culpa, a consequência do nosso pecado que antes nos condenava, agora foi paga por Cristo na cruz e nós somos declarados justos. Nós cometemos os pecados, mas esses pecados não têm mais poder para nos condenar. Por isso, nós somos declarados justos diante de Deus. Então, nós passamos a participar da justiça de Deus, da bênção de Deus, porque Cristo pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Essa é a primeira bênção que recebemos de imediato. E de imediato também, quando recebemos o Evangelho, a segunda bênção que recebemos é a regeneração. Cristo não faz só uma obra por nós, nos declarar justos, mas Ele faz uma obra em nós. Ele nos dá um novo coração, Ele nos dá uma nova natureza, uma natureza agora pura, no sentido de que ela é possível de agradar a Deus. Aquilo que a nossa natureza natural, sendo um pouco redundante, mas a nossa natureza adâmica, a nossa natureza humana, não era capaz de fazer. Enquanto nós éramos em nós mesmos mortos, nossos próprios pecados, nós não conseguíamos enxergar a Deus, muito menos obedecê-lo. Agora, depois que recebemos o Evangelho, nossos olhos são abertos para Cristo, para Deus, a obra redentora. Nós temos consciência daquilo que nós éramos, de onde nós estávamos. Nós somos declarados justos, como eu disse, e regenerados. Nós recebemos um novo coração. Esse coração agora, ele ainda tem influência do pecado, mas ele é capaz de adorar a Deus e de glorificar a Deus. Essas são as duas principais bênçãos que nós recebemos, quando nós recebemos o Evangelho. Isso é a centralidade do que nós recebemos. É isso que o Evangelho nos oferece. O Evangelho não é um Evangelho de bênçãos materiais, de casa, de carro, nada disso, E outro dia eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que o tamanho da sua decepção é o tamanho da sua expectativa. Por que muita gente se decepciona com o Evangelho? Por que muita gente se decepciona com Cristo em si? Porque eles estão com expectativas erradas. Eles aceitam o Evangelho, eles aceitam a Cristo achando que eles vão mudar de vida, achando que eles vão ter um emprego melhor, achando que eles vão mudar de casa. E às vezes isso pode acontecer, mas Deus não é obrigado a fazer nada disso. O que Ele faz e o que Ele promete nas Escrituras é isso, é a libertação do pecado, é a libertação da condenação eterna. Então o Evangelho, ele é espiritual. As coisas materiais, elas são afetadas sim pelo Evangelho a partir do momento que eu sou feito nova criatura, que minhas atitudes agora passam a glorificar a Deus. É natural que com a consequência dessas minhas novas atitudes gerem mudanças no meu contexto terreno, no meu contexto material. Então a partir do momento que eu entendo que eu sou regenerado, eu tenho que glorificar a Deus em tudo, eu vou me dedicar mais no meu trabalho e de repente eu posso ser promovido, mas Deus não me promete isso, Ele não me garante isso, entende? Então o Evangelho ele oferece isso, essas duas bênçãos principais, eu sou declarado justo e regenerado. Uma me livra da condenação eterna, a justiça de Deus, eu sou declarado justo com Ele, e a outra, eu sou capaz de aqui ainda começar a adorá-lo, assim como faremos na eternidade, com nossos corpos verdadeiramente glorificados. Então é isso que o Evangelho oferece. O Evangelho é um evangelho de bênçãos, mas bênçãos espirituais, principalmente essas duas. E o terceiro ponto é o que o Evangelho exige. Qual é o critério, o pré-requisito para você receber o Evangelho? O que você tem que fazer para receber o Evangelho e participar dessas bênçãos e tudo isso? Nada. O Evangelho ele não te cobra nada, ele não espera que você faça nada. Muito pelo contrário. É Deus que faz uma obra em nós, é Cristo que nos alcança, é a graça de Deus manifesta em nossas vidas que tira a cegueira que o pecado nos tinha, abre os nossos olhos para a maravilhosa graça de Cristo e nós a partir daí somos alcançados por ela. Eu não vou a Cristo, eu não aceito a Cristo. Cristo é que nos aceita, é Ele que nos chama, é Ele que nos toma, é Ele que faz a obra em nós. Então o Evangelho não te exige nada de você. Ele te alcança, Ele faz a obra e Ele é fiel para cumpri-la. Então, nós temos que ter isso em mente. Eu não posso fazer nada para ser salvo. Agora, depois que eu sou salvo,
aí sim eu tenho que fazer muita coisa. Não para continuar sendo salvo, mas porque eu entendo que, como eu já fui salvo, a minha responsabilidade agora é pregar essa boa notícia, como eu disse, é pregar essa boa nova. Então eu não faço nada para ser salvo, mas depois de salvo, Deus espera que eu faça muita coisa, Ele me capacita e eu, com esse novo coração, sou capaz de fazer tudo isso que Ele espera. Então, basicamente é isso, cara. Muito resumido, muito rápido aqui, mas eu sinto a necessidade cada vez mais de estar repetindo isso, de estar enfatizando isso, porque isso é o que caracteriza uma igreja saudável em primeira instância. Nós não seremos cristãos saudáveis se nós não entendermos a base, a razão da nossa fé, a razão da nossa salvação, como que isso acontece, como é que é a obra de Cristo na cruz. Enquanto eu não entender que tudo não se trata de mim, mas se trata de Deus, a minha vida cristã vai ser uma decepção eterna, porque eu vou estar com a expectativa errada em Cristo. O que Cristo fez na cruz foi por mim e por você, mas não foi para mim nem para você. Tudo que Cristo fez foi para a glória de Deus. Tudo que Cristo fez, toda a obra redentora dele, ela nos afeta, mas não foi por nossa causa. Nós não somos o motivo, nós não somos a motivação que Cristo teve a ir lá no Getsemane e aceitar o cálice da ira de Deus. Não, Cristo não estava pensando em nós apenas. Ele estava ali, antes de tudo, se colocando na posição que ele precisava estar para glorificar o nome de Deus. Era mais ou menos isso que eu queria trazer aqui para vocês nesse vídeo. Entendam, que Deus nos dê graça para entender o Evangelho e para cultivá-lo, né, para poder proclamá-lo aqui, expô-lo publicamente. Então, essa é a nossa missão, essa é a nossa chamada em Deus, em Cristo. Proclamar este Evangelho a toda criatura, para que os seus eleitos reconheçam e sejam abertos seus olhos para serem salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Então é isso. Se você tem algo para compartilhar, coloca aqui nos comentários, deixa aí a sua opinião, vamos continuar trocando essa ideia. Não se esquece, se você não é inscrito, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Compartilha esse vídeo com alguém, manda esse vídeo para algum amigo teu que está precisando entender aí o que é o Evangelho, para vocês trocarem uma ideia melhor sobre isso. E é isso. Que Deus nos abençoe e nos dê graça sempre. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.